Chique. Isso aí. Bom dia! Tudo bem? Já acordaram? Já tomaram café? Não, tem alguém gritando, não. Bom, eu quero agradecer em nome de Jesus aos anfitriões. Tem sido realmente um amigo, um pai, apóstolo Ricardo, bispa Débora, a todos aqui da liderança, membros da IAC, que sempre nos recebem tão bem, além de nos receber tão bem, não somente como apóstolos, pastores, mas de maneira geral, desde a primeira vez que estivemos aqui, fomos tão bem recebidos. Tem alguém que está pela primeira vez? Não? Olha aí, foram ou não foram bem recebidos? Essa igreja é linda, você vai ver a segunda vez que você vier. Tá tudo diferente, gente. Não é verdade? Eu conheci o pastor quando ele ainda era mais... pula. Então, olha só, quero agradecer também a essa equipe apostólica do Vinho Novo, Odres Novos, que é uma equipe coesa, bonita, uma equipe tremenda, eles se preocupam, estão sempre envolvidos aí em oração, nós estamos, e sempre buscando também o melhor para todos. Bom, também a minha querida esposa que está sentada ali, se não fosse ela, irmãos, se não for, linda, se não fosse a minha esposa, o que seria de mim? Não é verdade? Não consigo me ver longe dela. Ela cuida muito bem de mim, cuida muito bem dos filhos, é uma mãe. Eu não consigo entender como é que acha tanto tempo para cuidar de casa, dos 3 filhos, aliás, perdão, 2, é que eu também, sabe, ela também me trata assim como filho, então é tão bom, né? Muito obrigado, viu, minha linda, aos pastores, a todos. Bom, vamos lá, o apóstolo fez aí um comentário, aliás, não é um comentário, ele deu aí o tema dessa conferência, o tema é Até Que do Alto. Eu peguei um gancho aí, e eu vou ministrar então o tema dessa ministração, a primeira da manhã, é Até Que. Eu coloquei reticências lá, eu coloquei os 3 pontinhos, porque eu compreendo ali uma série de coisas, mas o tema da mensagem mesmo vai ficar Até Que. É bom esse tema, Até Que. Até que chegue o almoço, o intervalo, não é? Mas o mais impressionante, até que o Espírito Santo te tome nesse lugar, te impacte, te mude, e quando você voltar para a tua casa, você vai ficar cobrando a equipe quando é a próxima conferência, de tão cheio que você vai sair desse lugar. Amém? Queridos, deixa eu começar então, porque eu tomei a liberdade, baseado no tema, até que, em dividir uma palavra em 2 partes. Eu tomei essa liberdade de dividir um versículo em 2 partes, porque foi a compreensão que eu tive. E quero até te mostrar aqui, deixa eu passar aqui. Eu só preciso acertar aqui como é que vai o negócio. Eu sou péssimo nisso aqui, né? É isso aí, ó. Consegui, achei aqui o botãozinho. Olha só. Eu dividi esse versículo em 2 partes. E eu quero dizer algo que é muito importante, o que nós temos vivenciado, não só como igreja, mas vivenciado como cristãos. Nós temos vivenciado depois da chegada aí dessa pandemia, ela já está indo embora em nome de Jesus, amém? Mas eu fico me perguntando o que mais está por vir. Porque se a pandemia, ela mexeu com a estrutura de uma igreja que não é do homem, uma igreja que é do Senhor, é de Deus, ela mexeu com pessoas. Eu não sei você, eu vou contar um pouquinho aqui, mas eu peguei esse versículo aqui, porque o até que ele me dá condições, que é o tema da mensagem, então de dividir esse versículo em 2 partes, para que a gente trabalhe com a primeira parte, que está focada em promessas. Alguém aqui tem promessa do Senhor? Promessa, mais que uma, mais que 2, muitas promessas. Se você tem muitas, você tem que levantar a mão e falar, eu tenho muitas, não é?
E olha só, olha o que diz o versículo lá. Vamos ler junto, então? Vamos lá, na contagem de 3. Vamos fazer que nem... eu me lembro da escola, como que era, né? Então nós vamos fazer igual, tá bom? Na contagem de 3 nós vamos ler a primeira parte do versículo ali, tá joia? 1, 2, 3 e... Até aí. Olha só, essa primeira parte do versículo, quando eu começo a analisar e ler, diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai. Está falando de uma posição que nós temos que ter, que nós devemos ter. Essa posição de ficar é de permanecer, fica firme, aguenta. E eu quero traçar assim um paralelo com a pandemia, já que olhando para a luz da Bíblia, a luz das Escrituras, em um dia qualquer nós teremos um momento de tribulação. E se uma pandemia chacoalha, eu estou falando no micro, né, pessoal, e no macro, a igreja, se uma pandemia tem condições de chacoalhar, o que será que uma tribulação, uma grande tribulação, faria com a igreja do Senhor? Faria com os crentes, com aqueles que se dizem crentes ou são de fato, o que ela seria capaz de fazer? Lógico que você não nega Jesus por nada, nenhum cristão nega Jesus por nada, não, só pela pandemia, mas por outra coisa não. Não é verdade? Nós fomos pegos de surpresa, porque eu nunca vivi nenhuma pandemia, eu acredito que vocês também não devam ter vivido nenhuma pandemia, mas nós fomos pegos de surpresa e ela causou algo em nossas vidas. Querendo você, aceitando ou não, essa pandemia ela trouxe algo, alguns sentimentos que mudaram os comportamentos da igreja, que mudaram os comportamentos cristãos, que mudaram a atitude, comportamento. Ela teve um poder de impacto muito grande, emocional. Lógico que eu não vim para cá para trazer uma pesquisa de quantos morreram, de quantos isso é dolorido, de quantos ficaram mal dentro de casa, para aqueles que fizeram, ou que tiveram, ou que foram obrigados a fazer o tal do lockdown. Então, quantos mudaram o comportamento, quantos pais não ficavam com os filhos e com a esposa, e com o lockdown se obrigaram, foram obrigados a ficar, e descobriram que o relacionamento entre família já vinha deteriorando, ou deteriorado, já estava ruim. Então foi literalmente um caos emocional. Isso precisa ser tratado. Toda emoção que ela é ferida, ela precisa ser tratada. Toda emoção que sai do equilíbrio, que passa a ficar desequilibrada, ela precisa ser tratada. É preciso que haja um tratamento. Agora, a primeira parte do versículo, Jesus falando, nada mais do que Jesus, nada menos. Olha só. E eis que sobre vós se você puder, você consegue colocar a mão assim sobre a sua cabeça, onde estão as promessas? Sobre, acima. Jesus está falando, o Pai tem promessas para a igreja, para o crente, está acima de você, existem promessas. Mas tem pessoas que elas vão continuar quase toda a sua vida cristã, e creio eu, que irão para o céu, e vão depois chegar lá e vão perguntar para Jesus, o apóstolo mandou fazer assim, que as promessas elas não vieram sobre a minha vida, elas continuaram, querido, você só não viu, e elas só não vieram sobre você, não foram derramadas, justamente porque há grandes recomendações nesse versículo. Então veja, ele diz, eu envio sobre vocês a promessa do Pai, ficai, permaneça, porém, na cidade o quê? Não é literal. Talvez para a época sim, mas hoje eu fiz uma brincadeira com o apóstolo lá de Itaquá, minha Jerusalém. Você acha que eu já não quis sair de lá também? Você acha que nós tivemos um convite para estarmos à frente de uma igreja nos Estados Unidos, não foi isso? Boca Raton, é isso, né? Isso não me... a pronúncia eu não sei como é que é. E eu fiquei tão motivado, tão empolgado, eu falei assim, uau,
Estados Unidos, uau! Nós vamos. E o Espírito Santo disse, para onde? Para Boca Raton. Fica em Jerusalém. Até que do alto, olha lá, ali parece que está faltando alguma coisa, não é? Mas a gente coloca. É só aprender a mexer. Puxa, aqui é para frente. Graças a Deus que eu fui curado do emocional. Isso aqui é perseguição. Até que? É perseguição. Olha só. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, olha lá, na cidade de Itaquá, de Interlagos, São José, Jacareí. Mas tira um pouco a ideia da cidade. Ficar em Cristo. Fica firme na presença do Espírito Santo. Buscando constantemente a Deus. Não deixa nada te abalar, porque nós somos como os montes de Sião. Nada pode me abalar. Até que, aí vem a segunda parte. Do alto, lembra das promessas? Do alto, sejais o quê? Ok. A igreja, ela foi literalmente mexida, gente, por causa de uma pandemia. Na questão micro, muitos cristãos, eles também foram mexidos. Eu li uma pesquisa e perguntaram aos cristãos por que eles estavam optando para os cultos online e não queriam mais ir à igreja, mesmo quando depois já estava liberado. Eles falaram, na igreja ou em casa, dá na mesma. Mas aqui é o corpo de Cristo. Essa é uma recomendação bíblica, esse ajuntamento é uma recomendação bíblica, esse é o corpo de Cristo. É fantástico online, o pessoal que está em casa é fantástico. Para aqueles que estão impossibilitados de estarem online. Para aqueles que por qualquer motivo, naquele dia, o motivo justificado não é com o apóstolo, não é comigo, mas diante de Deus não vão poder estar presentes. Online é bênção, atinge muitas vidas. Hoje nós no nosso online atingimos pessoas em Portugal, Estados Unidos, outros países, outras nações. Isso é fantástico. Como é que eu vou cobrar da pessoa? Você que está nos Estados Unidos, próximo domingo aqui. Não é verdade? Mas há uma recomendação ali, e eu vejo que nessa segunda parte, até que do alto sejais revestido de poder. E essa desconfigurada, essa desconstrução que houve na igreja, e também de maneira pessoal, você vai ver toda a minha palestra falando na igreja de maneira pessoal, porque nós fomos desconstruídos. Nós fomos. Você não usou focinheira antes, está usando agora. Não é? A máscara, tem que ser educado, apóstolo. Até meu cachorro estranhou. O que será que é isso que eles estão usando agora, né? Não é verdade? Nós tivemos que fazer mudanças. Qual foi a última vez antes da pandemia que você tinha o hábito de usar álcool gel? Entrava no lugar, álcool gel, e cobrava da pessoa, escuta, cadê o álcool gel aqui da entrada? Nós nos modelamos ou nos formatamos de acordo com aquilo que estava acontecendo e não percebemos que tanto emocional como espiritual, como físico, todo ele foi abalado, foi desconstruído. Hoje, eu posso te garantir uma coisa, a igreja está num processo, na verdade, de retornar, de voltar como era antes ou melhor. Existe aí uma perspectiva, uma palavra. Eu recebi um vídeo, gente, eu não sei, eu recebi antes quando a igreja estava ainda também impedida de ter os cultos. Na igreja eu recebi um vídeo, a volta na igreja, entrava um irmão na igreja e todo mundo pulava e dançava. Eu falei, quando voltar eu quero ver. E aquilo viralizou, todo mundo falando, apóstolo, como que vai ser a volta na igreja?
Nós voltamos sem abraço. Nós voltamos só com o paz de longe, paz. Ou toca aí, não é? Paz. Ou então no cotovelo. Alguma coisa foi desconstruída e hoje nós estamos tentando reconstruir. Aliás, deveríamos tentar reconstruir. E essa reconstrução ela está baseada em algo na segunda parte do versículo. Na verdade, nós só fomos desconstruídos porque não recebemos lá atrás o poder suficiente, não ficamos, não permanecemos exatamente na nossa cidade, no sentido figurado. Qual que é a nossa cidade? Qual que é a nossa Jerusalém? É orar, jejuar. Eu não preciso ser líder. Aliás, eu não preciso esperar que o líder me diga, gente, vamos colocar aqui uma semana de jejum para toda a igreja. Isso tem que fazer parte do meu DNA. Tem que fazer parte da minha vida. Quando nós entramos na pandemia, a igreja descobriu que ela era enferma. Era uma igreja enferma. Quantas centenas e centenas de pastores eu conheço que fecharam a igreja. E não fecharam porque eles não gostariam de continuar pastoreando. Porque não tinha mais pessoas. As pessoas não voltavam. Não voltaram. Que inveja dos ônibus, não era? A igreja não podia, mas que inveja quando você via aquele ônibus lotado, falar, puxa, um dia eu ainda vou ter uma igreja assim. E não é inveja santa não, porque não existe inveja santa. Nós deveríamos estar revestidos lá atrás, revestido lá de poder. As igrejas que mais crescerão daqui para frente são aquelas igrejas onde o seu povo buscar revestimento do alto. Chega de boas palavras com ela. Não chega, elas devem continuar, mas essa conotação que mensagem linda, ele usou língua portuguesa perfeita, é importante. Às vezes nós ficamos incomodados porque alguém fala, a gente foi, a gente fomos, né? A gente falamos. Não, eu sei que é errado. Mas a gente fica tão incomodado com a dicção, com a roupa que ele está usando, que ela está usando. E nós perdemos o nosso precioso tempo quando nós deveríamos estar buscando o poder do alto. O revestimento, para sermos curados, tratados, revestidos. Então eu separei os dois versículos, porque primeiro eles sugerem uma promessa do Pai. Jesus está falando assim, tem uma promessa do Pai para você como igreja. Olha, tem uma promessa do Pai para mim, para você também como igreja. Agora, a segunda parte diz que eu tenho que ficar, que eu tenho que permanecer, até que venha o revestimento do alto. Eu fiz aqui algumas anotações. Olha lá, sintomas das provações. E se você quiser anotar, tirar foto, fica à vontade, mas olha só. Eu fiz questão de colocar sintomas das provações, porque o que nós estamos passando é uma espécie, sim, de provação. O crente está sendo provado, aliás, não só o cristão, mas toda a humanidade. Nós estamos sendo provados. Agora, existem alguns sintomas, eu quero me referir para a igreja. Vamos lá de novo, tanto no macro quanto no micro. Mas também para aquele que é cristão, existem algumas provações que mexem com a estrutura. Eu vejo pessoas que elas têm a estrutura mexida, viu, pastor? Tem a estrutura mexida com algumas provações. Nós que atendemos, nós vemos às vezes a pessoa nos procura e ela começa a contar um problema, uma provação que para ela é tão grandiosa. Ai, apóstolo, estou com uma dificuldade tão grande. Ai. E a gente não consegue compreender como que aquela pessoa tem aquela, me permita minimizar, aquela provaçãozinha, não é? Deixa eu te contar uma. Nós saímos na bênção de uma igreja há muitos anos, já era consagrado, começamos, Deus falou, sai daqui. Não é desse jeito, senão daqui a pouco vocês falam, Deus falou que nem para apóstolo, viu, apóstolo Ricardo, sai daqui.
Não, Deus tinha um propósito. Aí Deus falou, chegou o tempo. Eu sei que também é bem genérico, não é todo mundo que nos procura para sair, que Deus disse que acabou o tempo. Não é, eu sei. Mas foi Deus mesmo. Deus falou, eu vou levar vocês para um lugar onde eu preciso de vocês como ferramenta. E nós fomos. Quando chegou naquela igreja, o pastor imediatamente, eu acho que nem 2 semanas ou 3, já nos colocou na linha de frente. E uma irmã nos procurou e disse assim, me ajuda. O pastor morava em outra cidade, nós precisávamos cobri-lo e nós cobríamos. E ela disse, me ajuda. A filha dela tinha piolho, uma provação. A gente ri porque não é na nossa cabeça, não é? Mas olha só, tinha piolho. Mas não era o piolho, mas eu falei, tá, tem piolho, tem que comprar alguma coisa. Ao pastor espiritual dando já uma de farmacêutico. E não sou. Vai lá, compra um remédio não, um veneninho. Não segue esse conselho não, mas na época, na minha infância era tudo diferente. Mamãe cobria o rosto com a toalha, deixava só o topo da cabeça e era aquele flit que fazia assim, ó. Tss, 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 tss. Você sabe? Depois jogava a toalha por cima, dava um nó, amarrava lá e falava, deixa que eles vão morrer. É assim mesmo. Aí eu queria falar, você não tem a maquininha em casa? Tss, 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 tss. Até que do alto vem inseticida. Tss, 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 tss. Aí você joga o inseticida, põe a toalha, não faça isso não. Mas funcionava, né? Funcionava, pó de café no machucado. Eu falava, mamãe, mas vai fazer café ou vai curar? Era pó de café no machucado. Não faça isso não, mas enfim. E essa irmã, ela disse assim, a questão toda, pastor, na época, é que ela já passou no médico, já receitou o remédio, eu raspo a cabeça, os cabelos crescem com piolho. E volta. E eu estou nessa provação. Deixa eu te falar uma coisa. Qual seria o seu conselho para essa irmã? Não precisa falar. Eu disse então para ela, depois de tudo que ela me contou junto com a apóstola na época, eu disse assim, deixa eu orar, porque do alto me virá sabedoria para entender o que está acontecendo. Fica onde você está. Porque até que do alto venha um revestimento. Não sai falando aquilo que é carne, aquilo que é coração. Nós fomos orar. E quando nós oramos, claramente o Espírito Santo falou, quando o adultério acabar, os piolhos acabam. Como que você vai falar isso para a irmã? Irmã, Deus mandou te dizer, quando o adultério acabar, os piolhos acabam. Hã? Sentamos com ela e eu fui arrumando aquele jeitinho para falar e falei, sabe o que é? Deus, eu disse que ia orar. Deus falou que está acontecendo alguma coisa errada. Aí você vai arrumando palavras, né? Ela começou a chorar. Ela tinha um caso com um líder da igreja. Ela confessou. Presta atenção. Ela confessou. E a menina, já pensou uma menina raspar para a mulher? Hã? Autoestima da criança. É uma baixa estima vai gerar nela. E aí então, daquele dia em diante, quando ela confessou, rompeu com o líder que era casado. Ambos eram casados, mas não entre si. Era um triângulo amoroso. E nunca mais teve a presença do piolho. Parece tão insignificante para alguns. Mas ouça, tem alguns sintomas. Toda provação, ela gera uns sintomas. E a pandemia para a igreja, para nós, foi uma provação. Nós tivemos que mudar hábitos, nós tivemos que mudar a
o comportamento social, a maneira de cumprimentar, a maneira de falar, tem que falar de longe. Eu disse para a apóstola, eu estava dizendo esses dias, até aniversário agora vai ter que mudar, né, a estrutura. Como assim? Eu falei, não, porque antes colocava lá o bolo e cadê o aniversariante? Assopra a velhinha? Não, não assopra. Não é verdade? Agora em diante a gente começa a falar só abana com a mão. Passa gel antes e abana, não é? Mas deixa secar, senão a mão pega fogo, não é? Mas olha só, eu anotei alguns sintomas. Eu descobri por que estava. Eu estou apertando aqui. É a luz, né? Aprendi, gente. Puxa. Fiz um curso rápido aqui. Olha só, primeiro sintoma das provações: esquecimento das promessas. Hoje você pergunta para a igreja quantas promessas você tem. As pessoas demoram algumas frações de segundos ou minutos para entender que elas têm promessas. Me ouça uma coisa, todas as vezes que uma palavra é liberada do altar, todas as vezes que alguém vem aqui, não importa quem seja, e libera para você uma palavra, ali naquela palavra está contida uma ou dezenas ou centenas de promessas. Quantas promessas você tem? Aonde você estava, santo? Onde você estava? Minha irmã, onde você estava? Que você disse que muitas vezes nós dizemos, deixa eu ver, promessa, estou tentando lembrar aqui. Mas Deus é um gerador de promessas. Deus gera a sua palavra, ela é geradora de promessas. Essas promessas vão sendo geradas para nós. E uma das coisas que nós vimos aí nas provações, os sintomas, é o esquecimento das promessas. Na provação, a esposa esquece que Deus prometeu o marido, dizendo ele vai se converter, vai ser diácono, vai ser obreiro aqui, vai servir o Senhor, vai ser mais crente do que você. Quantas promessas? Eu e a minha casa, o quê? Em que momento essa promessa morreu para a tua vida? Ela continua onde? Sobre a tua vida. A tua casa ainda é uma promessa para o Senhor, olha lá, servindo ao Senhor ainda está em cima. Qual é o grande problema? É justamente os sintomas das provações. Eu esqueço das promessas com facilidade. Eu deixo a dúvida entrar, será? Será que isso vai acontecer? Será que eu acho que isso aí era para outro tempo, para outro momento? Olha o segundo, o esquecimento das promessas, e olha lá, pressa nos resultados desejados. Sabe por que muitas pessoas deixaram a igreja? Porque elas não estavam firmadas em Jerusalém, figurado, em Jerusalém, posicionado, esperando que até do alto viessem as promessas, até que do alto viesse o revestimento, se cumprissem as promessas. Não aconteceu? Me mando. Por quê? Gastei esse tempo todo e não aconteceu nada. Quem disse que não aconteceu nada? Quantos estão aqui? Deixa eu ver. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Falar desses sintomas é em todos os sentidos, para quem, de maneira individual e de maneira como igreja. Quando a pandemia chegou e havia-se rumores de que teria que se fechar a igreja, até aí tudo bem. Quando nós tivemos que fechar a igreja, nós entramos em um processo, e lá é templo próprio. Então, qual foi esse processo? Nós começamos, então, a fazer contenção de gastos. A primeira pessoa que sofreu foram aqueles que trabalhavam da obra. Então, funcionário, olha, tive que chamar e falar, minha linda, deixa eu te falar, você vai limpar a igreja, mas para quem sujar? Não é verdade? Para quem? Eu não vou conseguir, a gente não sabe até quando. Vamos. E eu ter que olhar e ver a funcionária chorando, dizendo, mas como é que eu faço? Nós fomos lá, levamos cesta básica, ajudamos, deu quase na mesma. Porque aí eu como pastor, eu e ela, então estou levando lá, eu comprávamos cesta básica, eu coloquei 10 cestas básicas e aqueles que a gente sabia ia buscar. Depois nós fizemos um dia para arrecadar a cesta básica, distribuímos mais de 160 cestas básicas.
Vamos fazer de novo, aí fomos fazer de novo. Nós começamos a ir atrás, mas alguns sintomas começaram a fazer parte da minha vida, imperceptível, mas eu não percebi, mas eles começaram a entrar. Eu comecei, de certa forma, esquecer, ou esquecendo das promessas. Sabe, a gente começa, bota no piloto automático, bota lá meio Tesla, não é? Senta e deixa ele dirigir por você. Então, olha só, a pressa nos resultados. O que essas pessoas queriam na igreja? Rápido, uma cura rápida. E Deus pode curar rápido. Deus faz isso instantaneamente. O que nós queríamos na igreja? O que as pessoas queriam nas igrejas? Rápido, uma mudança financeira. Porque do altar ou dos altares, estou aqui falando de todas as igrejas, sempre saíram que Deus pode todas as coisas. Afinal de contas, Salmo de número 23, o Senhor e... Na sua versão, na versão original, porque isso daí dá uma conotação que você tem Deus e não pode faltar nada. Na versão original, Ele é o meu pastor, Ele não me faltando basta. E o que as igrejas foram ensinadas? E Deus pode mudar, aliás, Deus não pode, Deus muda a situação financeira. Eu sirvo a um Deus que traz à existência o que não existe. Eu sirvo a um Deus que abre porta onde não tem porta, e porta que Ele abre ninguém fecha, e porta que Ele fecha ninguém abre. Eu sirvo esse Deus. Eu compreendo isso. Mas as pessoas estavam focadas em receber rapidamente, em sair de um estado que elas se encontravam de necessidade ou de desejo. Às vezes não era nem necessidade, é desejo. Eu vou para a igreja, estou fazendo uma campanha, estou indo para a igreja porque eu quero trocar o modelo do meu videocassete. Poxa, cadê a promessa do Senhor? Já está no Blu-ray. Não, já passou do Blu-ray, já não tem mais, é outro. E o meu videocassete ainda não veio. Porque elas estavam firmadas naquilo que elas podiam receber, quando na verdade nós devemos estar firmados em Deus Todo-Poderoso, que pode nos revestir do alto e nos dar quando Ele bem entender. Eu pensei que depois dessa você ia subir na cadeira, jogar para... Não, na cadeira não pode. Que você ia aplaudir bem forte. Então eu vou repetir, tá bom? Então nós estamos firmados no Deus Altíssimo, que nos reveste do alto, que pode fazer todas as coisas na sua e na minha vida. Aleluias. Glória a Deus. Esse é um grande problema. É a expectativa, a pressa nos resultados. Me compreenda uma coisa. Deus pode trabalhar instantaneamente. Deixa eu rápido, porque não faz parte da mensagem, mas eu sou ex-drogado, ex-alcoólatra e ex tudo que você quiser imaginar. E eu nunca fui para uma casa de recuperação, e louvado seja Deus pelas casas de recuperação, se elas fazem um trabalho honesto, digno e recuperam, amém. Mas eu nunca fui. E um dia entrei a primeira vez na igreja, porque dentro da minha casa, da casa do meu pai, enquanto o pintor passava massa corrida para pintar, e eu ouvi umas músicas lá, que eu não vou cantar aqui, não pode? Não pode, senão pode ser que eu vou denigrir, porque eu falei, que música brega, hein? Ele desceu da escada e falou assim, repete. E eu estava tomando lá um negocinho, uma garrafa de uísque. Eu falei, não me enfrenta não. Eu falei, música brega. Aí ele apontou o dedo na minha cara e disse, você não conhece o Deus que eu sirvo. Se você conhecer o Deus que eu sirvo, você larga isso daí, porque brega é usar isso daí. Eu dei uma pequena murchada. Não é? E ele falou assim, se eu levar o teu nome em oração, você para com tudo isso. Eu falei, duvido. Esse Deus que você está apresentando não existe, mas lá dentro eu falei, tomara que seja verdade. Porque tem uma construção por fora, mas está oco por dentro. E ele foi embora. Terminou o serviço, foi embora, disse que ia levar meu nome lá. Certo domingo, aliás, naquela semana mesmo, papai dizia assim, vamos comer uma feijoada ali, eita coisa boa, já está dando fome. Ainda bem que hoje vai ser feijoada. Não, é brincadeira. É. E aí meu pai disse, vamos comer uma feijoada e tomar uma caipirinha?
E eu disse, eu não quero ver bebida nunca mais na minha vida. Ele falou, está doente? Mas não lembrava do moço. Um belo domingo, o interfone toca, meu pai falou, atende lá você. Em vez de atender o interfone, eu falei, vou direto lá. Fui no portão, quando eu abri, ele começou a rir. Era o rapaz, o crente, revestido do poder. Ele ria e eu chorava, porque pela primeira vez o Espírito Santo começou a falar comigo. Esse é o Deus dele. Ele disse então, e aí? Eu não conseguia falar nada, só chorava. Ele falou, vamos na minha igreja? As nossas igrejas, elas precisam desse revestimento de poder. Para que as pessoas se convertam por causa de um Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas. É Bíblia, gente. Buscai o reino de Deus em primeiro, e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas. Esses sintomas começaram a aparecer como apóstolo. Pressa nos resultados desejados. Não, essa pandemia já está passando e está tudo bem. Só que aí nós fomos fazer conta. Vou falar a linguagem do pessoal mais antigo. Vamos fazer conta. Amor, vamos fazer conta. Quanto a gente tem para sobreviver? Ela falou, só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. É figurado. Jesus, essa é a igreja. Palestras não mais. E a igreja que não volta, como é que eu faço? Começou a me dar esse terceiro sintoma, frieza espiritual. A frieza espiritual, ela não começa exatamente no momento em que você para de orar, em que você para de ouvir os louvores. Ela começa um pouquinho antes, quando a tua oração, ela muda. Elas têm as suas frases mudadas. Eu vou correr um pouco. Então, olha só, ela tem as suas frases mudadas. Quando na sua oração você começa, Deus, cadê tudo aquilo que o Senhor falou? Onde é que o Senhor está nesse momento? Isso já é frieza espiritual. Porque aquele que está aquecido e revestido do poder que vem do alto, ele diz, Deus, independente do que aconteça, eu confio no Senhor. E aí vem essa frieza espiritual. E junto com a frieza espiritual, começaram a mudar meu comportamento. Eu comecei a me lembrar das pessoas da igreja, que nós sempre ajudamos. Eu digo para você sem problema nenhum de errar, uma igreja grande, mas eu digo para você sem problema nenhum, sem medo de errar. Da igreja enorme, grande, 3 pessoas somente perguntaram, o senhor precisa de alguma coisa? Eu falei, cadê todo mundo? Mas eu fiquei com uma raiva daqueles crentes. Você ri, mas é verdade. Eu fiquei com uma raiva e falei, quem eu sou para essas pessoas? Mas deixa voltar, que eu vou fazer que nem a mãe fazia com a galinha quando ia no fogo, para como que é aquilo lá? Vai e coloca assim no fogo para tirar. Olha como é que você sabe. Nunca mais eu vou ser o mesmo. Só vou ajudar quem me ajuda. Vai mudar essa situação. Quando nós conversamos, ela falou, eu acho que dá para esse mês aqui. Eu falei, Jesus querido, mas estou com uma raiva daqueles crentes. Uma raiva. Mas vai orar mesmo frio. Lá na Jerusalém. Eu fui para Jerusalém orar. Não, Jerusalém da minha casa. Eu fui orar e aí o Espírito Santo disse assim, você tem que cuidar deles, porque você foi chamado para isso. Você nunca leu na minha palavra, nas escrituras, que os levitas na repartição das terras, eles não recebiam herança, mas que dos levitas eu sou a herança. O Senhor é a nossa herança. E aí eu chorei, arrependido. Ele disse, coitadinho das ovelhas, ainda estou com raiva, mas coitadinho. Mas porque eu fui mexido na pandemia. A gente não fala, não é? Mas quantas pessoas não ficaram com raiva do apóstolo? Dos pastores?
orava, diz que punha a mão, que está lá, se tiver alguém doente entre vós, põe a mão, unge, chama os presbíteros, faz isso, faz aquilo. Por que não está fazendo isso agora? Cadê o Salmo de número 91 agora? Que nenhum mal chegará à sua tenda. Olha o que está acontecendo, cadê eles? Uma pessoa me cobrou severamente porque disse, olha, meu irmão está internado, em estado grave, eu sei que o senhor pode entrar, eu quero que o senhor vá lá. Ele tem o quê? Covid? Você, vale-me Deus. Como é que ele pegou isso daí? Ah, descuidou. Agora tu quer me colocar também lá para me descuidar? Vou não, vou orar daqui mesmo. Mas é o Espírito Santo, uma frieza espiritual que ela veio contagiando, ela veio... E aí você começa a olhar para a igreja com outro olhar, de outro ângulo. Não faço mais, não morro mais por essa igreja. Jesus, o Espírito Santo particular, falando, mas eu morri por você. Presta atenção, a recomendação, Romanos 12:12. Primeira palavra, o que está lá? Alguém aqui já se alegrou? Você já foi na festinha? Numa festinha, quando vai cantar parabéns, não se alegra? Pelo menos quando você ama a pessoa, não é? Você não se alegra quando, para quem os pais aí, quando nasceu o filho? É. Eu estava lá no Santa Joana, primeiro, e aí naquela época lá nós não tínhamos condições, eu falei para ela, ó, nós não temos condições para assistir o parto. Ela falou, não, quem não tem condição é você, porque se você assistir, você desmaia. Eu quis dizer isso. Então você fica num telão, na hora que mostra lá o bebê e passa o nome. Então toda vez que vinha anunciando que ia aparecer alguém, entrava aquele monte de gente, eu sou mais alto, então eu falava, pessoal, calma, vamos ver primeiro quem é. Todo mundo quer ver a criança, isso é o meu aqui, eu perco a cena. Não é? Que alegria cada etapa, que alegria quando você acha encontra o seu primeiro emprego, que alegria quando você começa a namorar, que alegria quando você encontra Jesus, que alegria, mas aqui é diferente. Alegre-se no quê? Naquilo que você não recebeu ainda. A pandemia veio desconstruir e nós ficamos com aquilo, tá? E cadê onde é que estão as promessas, é que lembramos? Mas olha o texto que Paulo escreveu, alegre-se no quê? Na esperança, continue esperando, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Sejam pacientes, é tudo contraditório aos sintomas, ou seja, esse aqui é o antídoto, é o remédio. Sejam o quê? Aonde? E o que mais que aconteceu? Quer ganhar dinheiro, faz psicologia. Não é, cara? Vai ganhar muito, faz psicologia. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas elas estão no momento sem paciência. A pandemia trouxe esse efeito e elas estão sem paciência para tudo. A pessoa quer te ultrapassar, ela não é como antigamente, era seta, agora é buzina, xinga, sai da frente. Não há mais paciência dentro do lar. Eu percebi que a minha paciência estava esgotada. Sabe, nós estamos no meio de uma pandemia, você está querendo falar 40 minutos, seja breve, fala mais ou menos, é doença, pronto, vou orar por doença. Não é? Não, sabe o que é? Aqui não acontece isso, só lá comigo. Eu preciso falar com o senhor, marca o horário e vai. Que eu comecei a trabalhar, a pessoa tem 70 anos, ela começou a trabalhar com os 13. Com os 13 eu comecei a trabalhar, foi na minha primeira empresa, quando eu entrei lá. Irmão, fala logo dos 70 para frente. Porque eu já fico me imaginando, ficava me imaginando, já sem paciência. Você imagina eu ouvir 70 anos de história? Mas não é um problema a pessoa falar, o problema é eu não saber ouvir. E por que eu não sei ouvir? Porque já esgotou a minha paciência. Então olha lá, sejam pacientes na tribulação. Em que momento que eu tenho que ser paciente? Aonde? E o que a gente viu na igreja? Ao contrário. Vamos lá, vamos passar para o próximo. Perseverem o quê? Gente, não tem pozinho mágico, não tem receita, não adianta se você vai em algum lugar buscando, eu quero saber o que eu faço, então vamos lá, não tem.
o que a gente tem que fazer? Perseverar no quê? Na oração. Olha lá. Esse é um conselho de Paulo. Aí eu coloquei princípios que mudam o nosso estado. Então, se você tem aquele primeiro estado com sintomas, eu vou te dar agora alguns princípios que vão mudar o teu estado. Ou seja, mudar o meu. A minha ideia era assim, acabou, não quero mais, não vou fazer isso. Mas quando eu fui me encontrar com o Espírito Santo, eu coloquei estado lá, entre aspas, tá bom? O estado que você se encontra, atual. Então, olha só, quando eu fui orar, o Espírito Santo mudou o meu estado. E esses são os princípios. E como é que ele mudou o meu estado? Porque o Espírito Santo disse assim, ó, fica tranquilo que de você cuido eu. Então pronto, resolveu. Eu saí do meu período de oração e nunca imaginei, gente, nunca imaginei. Eu sou matemático, mas eu nunca imaginei. Racional, nunca imaginei. Aí de repente o Espírito Santo, ele me abre uma porta, eu falo, mas será que eu vou me dar bem nisso? Não me dei bem, me dei super bem. Eu me dei tão bem que lá atrás, aqueles sintomas, eles tentaram cutucar de novo. Agora que você está ficando bem, enfia o pé na jaca, manda esse pessoal embora. O que eles te deram? Eu disse, não. Eu fui chamado para cuidar das ovelhas do Senhor. Eu não preciso da sua herança. A minha herança é o Senhor. Vem do Senhor. Então, olha só, quais são esses princípios que mudam aí o nosso estado? Romanos 12:12, alegrar-se na esperança. A partir do momento que eu estava esquecendo das promessas, eu também perco a figura de Deus, de quem Deus realmente é para mim. A partir do momento que você encontra dificuldades para achar, para lembrar-se das promessas que Deus te fez, você, na verdade, está se esquecendo da figura do grande eu sou. Ele pode todas as coisas. Tem alguém aí que está lembrando das promessas? Alegre-se na esperança. Não veio ainda, está no alto, mas vai te revestir de poder, de autoridade. Então fica na presença dele, conserva, fica firme, não desiste, te anima, porque do alto virá um revestimento sobre a tua vida, e aquilo que era esperança vai se tornar realidade. Matei uma flor da apóstola. Matei, gente. Falta de águas. Toda vez sou eu que rego. Ela pega a flor e fala, você está aqui, ó, você cuida para mim? E eu gosto disso. Mas a plantinha tinha uma regrinha lá e morreu. Ela falou, morreu mesmo? Nós fomos lá olhar, morreu. Bonita, ganhou. Bonita, ela punha lá, ela crescia folhas lá, todas crescem, né? Todas crescem, mas só isso, mas uma folha bonita. Morreu, amor. Então jogar fora, comprar outra. O que eu vou falar para a irmã? Sei lá. As minhas eu continuei cuidando. Mas eu falei, mas eu vou colocar água de novo, mas morreu. Eu não sei por que eu coloquei água, mas então o Espírito Santo me disse, assim como uma árvore cortada, lançada, morta, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Você não tem noção quantos meses eu fiquei regando terra. E estou lá regando terra. Para quê? Eu me perguntando, para quê? Mas um dia eu vi alguma coisa diferente. Eu disse, o que é isso daqui? Era a planta nascendo com mais vigor e mais bonita. Está enorme, está bonita, linda. Não se esqueça das promessas que Deus te fez. Porque no tempo certo, Eclesiastes 3, no tempo certo, Ele vai agir de tal maneira e derramar um poder e vai brotar como aquela árvore morta, seca, que parece que não tem vida, ao cheiro das águas. Olha só, alegre-se na esperança. Olha o conselho. Seja paciente na tribulação. Nós viemos agora para cá, uma viagem. Ela falava, ai meu Deus, que trânsito. Eu falei, não vai adiantar reclamar. Fecha os olhos e dorme. É longe. Não adianta. Não tem isso para comer, não tem aquilo. Ai meu pai, como eu queria um carro tal e não tem. Ai, quando é que vai chegar?
está na fábrica, na montadora celestial. No tempo certo Ele envia para você. Seja paciente na tribulação. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Eu falei, paciência. E Ele abriu uma porta para mim que só ganha quem tem paciência. E Deus foi reconstruindo. Paciência, foi tratando do meu emocional. Eu espero que nesse dia você seja tratado também do emocional. Eu espero de verdade que você seja curado das emoções. Que haja de verdade aí. Olha, eu estou esperando nesse dia. Estou aqui, como diz o apóstolo, estou aqui arrepiado aqui, esperando que nesse dia um mover tão profético de restauração sobre a tua e sobre a minha vida, sobre a Igreja Santa do Senhor. Olha lá, terceiro princípio que muda o nosso estado: persevere na oração. Desistiu da oração, acabou a receita. Persevera na oração. E quanto que é essa oração? No momento de tribulação, o que a grande maioria fez? Na tribulação, entrou em desespero e abandonou. Mas não você e não eu. Nós vamos continuar orando até que Ele venha. Nós vamos continuar orando até que aconteça. O que muda o nosso estado, é que nos coloca no estado de promessa. Não são as coisas, não são as pessoas importantes que nós conhecemos. É o grande eu sou. Fica até que o Senhor mude a tua situação. Permaneça até que o Senhor mude a tua situação. O apóstolo fez uma brincadeira com a irmã dele. Uma brincadeira. Tem que estar no mesmo nível, tem que estar mais ou menos assim. Mas ela está firme. Cadê? Deixa eu ver, cadê? Ah, está ali. Está firme. Já está no alto assim a promessa. Esse estado de permanência, de firmeza em Cristo, é que não significa que vai trazer o homem mais rico, ou a mulher, para aqueles que estão esperando, mais rica, mais bonita ou mais bonito. Depende do conceito. Mas vai trazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso basta. Eu ia para outro texto, mas deixa para lá, porque quando Paulo falou alguma coisa, Deus falou com ele: a minha graça te basta. Não espere as águas agitarem. Às vezes nós temos uma atitude, um comportamento de esperar as coisas acontecerem para a gente embarcar, não é? Se tiver um mover, eu glorifico. Se chamarem na frente, eu vou. E a gente permanece naquele estado que nem aquele paralítico, no tanque de Betesda, e o paralítico estava lá e sequer notou que quem estava falando com ele era o Rei da Glória. Jesus perguntou: o que você está fazendo aí? Estou esperando um anjo descer e agitar as águas. Você não precisa esperar anjo nenhum agitar nada. Você só precisa ficar no propósito onde Deus te colocou. E ficando no propósito que Deus te colocou, do alto virá um revestimento sobre a tua vida, que vai mudar o teu estado, que vai mudar o teu estado atual, que vai te tirar de um estado que você talvez seja indesejado, seja dolorido. Eu aprendo que na dor, aliás, nas dores nós aprendemos. Ele vai te tirar desse estado, mas vai com o revestimento, ele te coloca em um novo estado. Aquele muito melhor, aquele que não se compara com aquilo que nós vemos ou esperamos, aquilo que ouvido nenhum ouviu, que olhos nenhum ouviu. Deus te tira de um estado e te coloca em outro. O que vai acontecer com as igrejas? Eu vou te dizer. As igrejas que estiverem no propósito de oração, jejum, que buscarem poder do alto e que ficarem firmes, estas igrejas, elas não querem ouvir, as pessoas não querem mais as palavras bonitas, belas, elas querem ver as coisas acontecendo, elas querem ver o poder de Deus sendo derramado, pessoas sendo curadas, enfermos se levantando imediatamente. Você sabe, só para concluir, que Deus um dia me desmontou completo. Eu fui convidado para pregar num lugar e estava atrasado e meu pai e minha mãe não eram cristãos, e aí atrasado, e vamos amor, vamos que eu estou atrasado. Vamos amor, que eu estou atrasado. E aí de repente alguém bate lá na porta de casa e morávamos na época no
no mesmo imóvel, só separado. E aí meu pai falou, onde você vai? Eu falei, vou para a igreja. Ah, então eu e sua mãe nós vamos. Não, hoje eu estou atrasado. Você consegue entender que Deus está traçando um plano e nós é que atrapalhamos, que Deus nos livre de nós mesmos. Não é? Eu falei, hoje eu estou atrasado, mas eu e sua mãe já estamos prontos. Eu falei, então vamos. Nem passou pela minha cabeça a maior oportunidade da minha vida que eles tinham para se converter. E nós chegamos na igreja, o pastor falou, o senhor pode ir aqui atrás comigo orar um pouquinho? Eu falei, posso? E eu fui, ele falou, pastor, eu te chamei para orar, mas na verdade a igreja está dividida, o senhor vai ver que ninguém responde, ninguém fala nada, está todo mundo de bico um para o outro, dá para ver porque não tinha máscara. E era cada bico, irmãos. Nós estamos no meio de um racha. Eu falei, eu não acredito, eu trouxe meu pai e minha mãe hoje, aqui no meio desse racha. Eu tinha preparado um esboço, irmãos, mas era uma palavra, meu Deus, com aquela Bíblia pentecostal enorme, que você vira a folha, tem que pedir ajuda para o obreiro, para virar. Eu começo a pregar e eu olhava para a igreja, mas aquilo estava desanimador. Falei, não, sou eu. Aí vira, pula para outro texto, sai da mensagem, vamos pegar alguma coisa aí que vamos ver, tem que pegar aqui, no tranco. Nada. Eu fechei a Bíblia, fechei a mensagem, falei com Deus, chega, vou embora já daqui. O Espírito Santo então disse, faça apenas uma oração. Eu mandei fechar os olhos e comecei a orar. O Espírito Santo me disse assim, fale que eu vou fazer algo grandioso nessa noite. Só isso. Então você vai me ajudar. Diga assim, ó. O Espírito Santo falou. Faça algo grandioso nessa noite. Fala para eles. Não, essa parte é minha. Brincadeira, gente. Então olha só. E eu falei. Mas eu sou pastor. Então eu complementei. Eu achei que seria bacana falar algo mais, né? Faça algo. Eu falei, o Espírito Santo falou comigo que vai fazer algo grandioso nessa noite, até se tiver paralítico aqui vai andar. Pronto, alguém levantou, tem um aqui. Aí eu falei, pera irmão, vou começar a orar agora. Aí eu comecei a orar, falei assim, sabe pastor, eu falei assim, Deus, eu falei tudo que o Senhor mandou falar. Certo, eu falei um pouquinho mais, mas... E agora, o que eu faço aqui nessa parada aí? E Deus não falou nada. O que eu faço com esse paralítico agora? Aí eu falei, já estou nessa mesmo, agora complementa, né? Não espere as águas agitarem. Eu disse, traga um paralítico aqui. Eu falei, agora estou lascado de vez. Todo mundo com o olho fechado, por favor. Só quem não estava com o olho fechado, papai e mamãe. Falei, eu disse todo mundo com o olho fechado. Mas papai e mamãe não fechou, não. Eu falei, agora tem que orar. Enquanto eles vinham trazendo ele e tiraram o sujeito lá da cadeira, da muleta, não sei o que ele tinha, porque eu nem vi, mas tiraram ele e vieram carregando 2 ou 3, porque nessa hora junta um monte de gente para trazer. Não olhem para a suadeira do pastor de jeito nenhum. O coitado do pastor novato está suando lá para caramba, ele foi falar alguma coisa, certamente Deus não falou. Mas eu não esperei a água agitar, então começaram a trazer, eu falei, quando chegou na metade da igreja, aí eu já não estava mais suando somente, eu estava suando e tremendo. Papai e mamãe acompanhando o movimento. Eu falei, é orar. E eu comecei a orar, fechei meus olhos, eu falei, Jesus, o que eu falo para eles? Pai, eu falei isso aí, e eu ouvi aquela gritaria, eu falei, e orando, falei, não vou nem abrir o olho, porque agora deve ter caído no chão, deve estar uma briga terrível lá. E todo mundo gritando, quando eu olho o paralítico estava pulando assim na frente. Aleluia. Porque você não precisa esperar as águas serem agitadas. Você segue
exatamente isso, decida rasgar seu coração. Porque tem coisas que às vezes, eu sei que Deus fala, e fala bastante, mas tem coisas que Deus não fala e falo eu. E Deus, por amor ao meu chamado, à minha colocação, à sua posição, à minha posição, Deus nos honra. Eu abri a Bíblia Pentecostalzona de novo, falei, agora consigo voltar na mensagem. O Espírito Santo falou, fecha, desce e pode ir embora. Mas eu estava com uma mensagem tão boa aqui, Deus, ia impactar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi que meu tempo já deu. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo disse, para aqui. O pastor que subiu e fez o apelo. Quem aceitou Jesus? Meu pai. Porque ele nunca tinha visto isso. Aí, o Espírito Santo falou, fecha a Bíblia e desce. O pastor subiu, fez o apelo, meu pai aceitou. E eu falei para ele, vamos embora. Ele falou, não, deixa eu terminar. Mas eu tinha uma palavra, o Espírito Santo falou, vai embora. Peguei meu pai e fui embora. Sabe como que eu saí da igreja? Não fui nem percebido. Ninguém me deu uma oferta. Ninguém me abençoou, ninguém disse, que palavra, hein, pastor? Que poder. Eles não tinham tempo, eles estavam se abraçando e se perdoando. Não foi um paralítico. O paralítico foi uma desculpa, não foi um paralítico. Foi uma igreja sendo restaurada. O Espírito Santo nesses tempos agora vai restaurar ministérios, igrejas daqueles que ficaram feridos, vai restaurar a tua família, restaurar a tua vida. Decida rasgar então o seu coração. Eu não consigo compreender. Vem aqui para frente, vamos orar. Eu estou pensando se eu preciso ir lá para frente. Fica onde você quiser. Mas rasga o teu coração e ouça a palavra. Se tem alguém te chamando, vem. Se é cura emocional, restauração, se você, de verdade, se você precisa de um direcionamento, uma voz que te direcione, porque não existe outra voz que possa nos direcionar a não ser a do Espírito Santo. Olha lá, seja sensível e receba do alto. Esquece essa ideia de receber na horizontal. Da horizontal vai vir de qualquer jeito. Porque Deus nunca vai te abandonar. Mas esteja pronto para receber do alto. Não importa o quão grande foi o impacto na tua vida. Ouça a voz do teu Deus. Até que você seja revestido de poder, mas um poder tão sobrenatural, que imediatamente cura as tuas feridas, restaura o teu modo de vida, te fortalece, porque com certeza muitos aqui, muitos com certeza, foram enfraquecidos na oração e no jejum. Mas Deus está te chamando, venha, filho. Porque assim como eu falei com ele, comigo, no caso, eu vou fazer também isso com você. Será que você pode ficar em pé em nome de Jesus? Aleluias. Achanaradalamantui. Entro chonomontui de canta lamanchai. Gente, quando o apóstolo trouxe aqui uma palavra profética, Deus testificou ali no meu coração. Xanaramanchui. Apóstolo Ricardo, essa conferência, se é assim que podemos chamar, ela não veio porque é uma programação nossa. Ela veio porque o Espírito Santo olhou e visitou cada um desses corações. Deus sabia da minha necessidade de estar aqui nessa manhã e da sua também. Sabe o que eu penso? Eu penso que isso aqui só foi uma introdução daquilo que o Espírito Santo vai fazer nesse dia, nesse lugar.